segue tendo conflito lá no fundo, que parece ser conflito terrestre já, porque a gente tem rajadas de tiros aqui no fundo dessa imagem. Você vai direcionar seu olhar lá. Perfeito, Edu. Olha aí, Camila, a gente segue tendo rajada de tiro à noite. Nossa! Agora maior. E agora a grande explosão, gente, um bombardeio que a gente acompanha ao vivo aqui na Globo News, o clarão que ficou, a gente pode até depois tentar recuperar essa imagem, mas o fato é que a situação está gravíssima lá. Primeiro, pelo que a gente acompanha ao vivo, os bombardeios cresceram, incessantes e seguidos. Dá para ouvir até as sirenes aí, porque muita população com certeza atingida, situação de tragédia gravíssima. Vamos acompanhar? Vamos ouvir? A gente tenta imaginar a dificuldade da população de se mexer nessa escuridão, que se pra gente por uma câmera tá difícil ver, imagina para a população que tá nessa faixa territorial, a faixa de Gaza. As sirenes, olha só, a gente consegue ouvir, se multiplicam. Sandra, situação gravíssima, vai ser uma noite longa na faixa de Gaza. Com certeza vai ser uma noite longuíssima e a gente sabe que é uma tática, né, de guerra, uma estratégia de guerra, esperar o entardecer para então começar os bombardeios mais intensos, exatamente para confundir o inimigo, para que o inimigo não consiga saber de onde que está vindo, não consiga atacar as capacidades de terra, né, porque nem todos os mísseis são lançados do ar, alguns mísseis são lançados de terra, então para não haver um contra-ataque das bases de onde esses mísseis estão saindo, a tática é mesmo fazer com que a noite caia e aí sim começar um ataque mais intenso. Para falar um pouco do que o Lanoy estava dizendo, né, que reúnem-se muito os refugiados em escolas, em lugares, em geral, inclusive existe uma tática de botar em cima do telhado das escolas, dizer que tem civis ali. E por isso que muitas vezes, mesmo quando tem civis e há um ataque, acaba tendo uma grande barulho em torno da comunidade internacional, porque o ataque a áreas que estão sendo usadas por civis é sempre condenável, não é o que está nas regras de guerra. A gente acompanha a guerra, mas apesar de ser uma carnificina, de ser de cara uma coisa que é feita para aniquilar o inimigo, para prejudicar o inimigo, tem regra até em guerra. E uma das regras é exatamente não atacar a população civil. Sandra, mas tem outro ponto importante, lembrar que o Hamas utiliza essas áreas como escolas, hospitais, justamente por essa capacidade de você proteger a população nesses lugares, pelas regras da guerra, de você não poder atacar esses lugares, para fazer, a partir dali, esses ataques contra Israel. Então, sempre fica aquilo, a versão de um contra a versão do outro, e, de fato, muitas escolas acabam sendo atacadas também. Gente, 1h02 Sim, com essas imagens impressionantes eu preciso encerrar, você vê que aqui a gente não vai, né? Se deixar nós vamos juntos, mas é óbvio que a Sandra, o Lanoy e todo o time da Globo News vai continuar nessa cobertura intensa, já que vem a ser aí uma noite, mais um bombardeio ao vivo aqui na Globo News. Você vai ficar com as informações com o Estúdio I, cobertura completa. Andréa Sadi, agora está nas suas mãos. Muito bom trabalho, até amanhã, você que ficou com a gente até agora, 9h30 da manhã. Até amanhã. Obrigada, Dani e Camila. A gente segue ao vivo aqui no Estúdio I com esse ataque sem precedentes de Israel na faixa de Gaza. O conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas entrou no terceiro dia com mais bombardeios. Essas imagens que estamos vendo são imagens ao vivo da faixa de Gaza, Marcelo Lins. Pois é, são dias dramáticos, momentos dramáticos.
me parece que um dos nossos papéis aqui nessa cobertura, além de tentar entender para onde vai esse conflito, um conflito aberto neste momento, neste capítulo, por um ataque terrorista de células, de comandos do grupo extremista Hamas contra, basicamente, civis israelenses. Se a gente pegar os números, mostram isso e comprovam, nem 10% das vítimas israelenses são militares, são civis, portanto, foi um ataque terrorista. E precisamos ter toda a empatia com a população israelense ainda assustada por conta disso. Ao mesmo tempo, nesse trabalho de não desumanizar o que está acontecendo, é necessário ter a mesma empatia também com a grande maioria dos 2.300.000 palestinos que vivem na faixa de Gaza, que é quase que um gigantesco campo de refugiados a céu aberto e que tem uma minoria militante extremista do Hamas que subjuga essa maioria e que está lá se escondendo e mandando seus ataques de lá. Então, vai aqui a nossa solidariedade tanto para a população israelense quanto para a população palestina que estão sofrendo, os civis dos dois lados, nesse momento muito agudo de uma crise que a gente não viu nessas proporções há muito, muito tempo, Andréia. Ô Lins, eu queria que você falasse um pouco, porque hoje Israel anunciou que retomou o controle de territórios, anunciou bloqueio a Gaza e anunciou sem luz, sem comida. Queria que você falasse um pouco dessa situação, já que você tocou na população da faixa de Gaza e explicar um pouco quem são essas pessoas. São pouco mais de 2 milhões de pessoas morando ali. A infraestrutura da faixa de Gaza já é precária em si, num processo que vem há muito tempo. A faixa de Gaza, vamos lembrar, menos de 400 km², cerca de 365 km². O Lanoy, que está na nossa cobertura desde cedo, gosta de lembrar isso. É uma faixa ali de cerca de 40 km de extensão por 12 km de largura em suas porções mais largas. Só para a gente ver como isso é pequeno, isso dá mais ou menos 1/3 da área do município do Rio de Janeiro. É algo realmente pequeno, é como se fosse a área do município de Maricá, aqui no estado do Rio, ou de um município médio para pequeno do interior de São Paulo e outras cidades do Brasil. E isso com a população que chega hoje em dia a 2.300.000 pessoas, distribuídas nessa área muito pequena. Portanto, é uma densidade populacional gigantesca, já com a infraestrutura muito precária. E Israel tem controle sobre a boa parte dessa infraestrutura. Não é à toa que o ministro da Defesa declarou hoje que estava cortando o fornecimento de água, luz, gás e comida para a faixa de Gaza, ou seja, o sofrimento dessa população vai aumentar. Só para fechar e devolver para você, Andréia, a mesma inteligência, serviço de informação de Israel que falhou miseravelmente quando do ataque dos comandos terroristas do Hamas, agora me parece que quer passar a impressão que sabe exatamente aonde estão as posições do Hamas dentro de Gaza. Mas me parece que não dá para analisar nada esquecendo o que aconteceu há apenas 2 dias. Então, se falhou miseravelmente agora, quem garante a comunidade internacional que está observando o que está acontecendo lá, que não esteja havendo bombardeios indiscriminados em áreas civis nas faixas de Gaza nesse momento? E o Netanyahu sempre se colocou como uma espécie de seguro para a população de Israel, como se com ele no poder a população estaria garantida, estaria tranquila. Ele até usou isso em mote de campanha recente. Daqui a pouco a gente fala disso. Deixa eu chamar a Paola Diort, nossa correspondente, que está lá em Tel Aviv e tem mais informações. Boa tarde para você, Paola. Boa tarde, Andréia. Pois é, eu estou falando aqui direto da Avenida Rothschild. A Avenida Rothschild, ela é um dos principais pontos conhecidos aqui de Tel Aviv. É, inclusive, um dos bairros mais nobres. Esses prédios que estão aqui ao nosso redor são considerados das moradias mais nobres aqui de Tel Aviv. E geralmente o que a gente vê nos dias, isso aqui está cheio de gente, principalmente à noite, Andréia, fazendo exercício, correndo. Aqui a gente vê o lugar das bicicletas. Tem uma moça passando aqui, mas está muito mais vazio do que o normal. Aqui também, ó, a gente vê muita pouca gente. E, Andréia, o que eu conversei com as pessoas, eu estava falando com elas aqui, perguntando o que você está sentindo? Você está sentindo que a cidade está diferente? O que você está sentindo desse lugar? E eles estão me dizendo o seguinte: olha, eu só saí de casa porque eu precisava. Eu estou passando o dia inteiro trancada em casa, perto do abrigo. Eu saio de casa se eu preciso falar com a minha mãe, se eu preciso levar o meu cachorro para passear, se eu preciso fazer alguma coisa, mas a maior parte do tempo eu estou em casa com medo. E uma das coisas que me falaram também, que me chamou a atenção hoje, foi, primeiro, que o principal medo dessas pessoas com quem eu conversei aqui não é necessariamente dos foguetes
mas também eles estão com algum medo que comecem ataques aqui também, como já aconteceu lá no sul e como já aconteceu em outros momentos em Tel Aviv também. Em Tel Aviv aconteceram ataques ao longo desse ano e do ano passado, então o medo é mais com relação a isso, você ir para a rua e se expor a alguma coisa que, por exemplo, com relação aos foguetes que estão vindo de Gaza.